Reverendo Diácono Pedro, amados irmãos, com esta celebração da Santa Missa, nós encerramos o nosso retiro de Quaresma. Mas não encerramos a nossa Quaresma, não encerramos a nossa caminhada, apenas concluímos mais um passo. Eu gosto que nós pudéssemos celebrar a missa como nós estamos fazendo hoje, justamente para nos chamar a atenção. Hoje é um dia diferente por muitos motivos. Hoje é um dia diferente porque nós passamos ele na graça de Deus, passamos ele na presença do Senhor por esse retiro. É um dia diferente porque esse ano o nosso retiro foi dentro da celebração das 24 horas para o Senhor, né? Então é um pedido do Santo Padre, o Papa Francisco pediu que sempre nesse sábado da Quaresma nós pudéssemos dedicar 24 horas para estarmos diante de Deus, nos confessando, revendo a nossa vida, e nós tivemos a graça de passar dentro de um retiro, dentro de fato, passando as nossas horas, o nosso dia para o Senhor, trocando a nossa folga, trocando o nosso descanso, trocando muitas coisas que nós temos e poderíamos fazer para estarmos aqui hoje. Eu pedi que nós celebrássemos a missa dessa forma, justamente para nos chamar a atenção. Muitas vezes nós já estamos acostumados, né? Nós fazemos algumas coisas na nossa vida no meio do automático. A gente já sabe para onde que tem que ir, para onde tem que olhar. Então, um pouco mexendo as coisas de lugar, nos chama a atenção, né? Nós temos um lugar onde a palavra de Deus nos é anunciada sempre e que nós devemos estar atento a isso. Nós temos uma mesa que não é simplesmente a mesa que alimenta o nosso corpo, mas sustenta a nossa alma, que é o altar do Senhor. Mas a liturgia de hoje, no Evangelho, vai nos lembrar do quê? Jesus que responde uma pergunta de Nicodemos. E o Senhor lembra de um episódio do Antigo Testamento. No livro dos Números, no Antigo Testamento, quando o povo atravessava o deserto, em um determinado momento, muitas vezes isso aconteceu, enquanto o povo atravessava o deserto, saindo do Egito, rumo à terra prometida, eles se colocaram contra Deus, ou porque eles reclamavam, ou porque eles pecavam, ou porque eles achavam que aquilo que Deus propunha para eles nessa travessia no deserto era sem sentido, era pesada demais, ou que Deus não estava cuidando deles, apesar de Deus estar fazendo muitas coisas. E num determinado momento, fruto do seu pecado, o povo de Deus no deserto, ele é cercado por serpentes que mordiam o povo e o povo morria. E eles começaram a pedir a Moisés que Moisés rezasse por eles para que eles fossem libertos desse mal, que eles pudessem ser aliviados desse problema que eles estavam vivendo. E a ordem de Deus para Moisés é uma ordem muito simples, como normalmente as coisas de Deus para nós são simples, mas talvez difíceis de entender. Então Deus pediu que fizesse uma serpente de bronze e colocasse no alto de uma haste, e todo aquele que com fé, depois de ter sido picado pela cobra, e olhasse para aquela serpente construída a mando de Deus, e olhasse com fé, ele seria curado e não pereceria, não morreria, apesar da cobra ter picado, apesar de estar lá no meio do deserto e muitas vezes estar do lado de alguém que acabou de morrer pela mesma cobra. Mas aquele que olhasse por aquele sinal dado por Deus, não que aquela serpente de madeira fosse solucionar alguma coisa, mas que confiasse naquele sinal de Deus, seria curado. E o Senhor nos lembra, a partir disso, nos lembra de uma outra coisa. O Senhor Jesus também foi pendurado no alto de uma haste. E todo aquele que olhar para o Senhor, que deu a sua vida por nós, não será simplesmente curado, mas será salvo. E por isso que nós temos no meio de nós a cruz. Por que nós temos tanta importância com a cruz? Por que nós valorizamos tanto a cruz? Mesmo a cruz com Jesus crucificado, que muitas vezes nós passamos a nossa vida ouvindo dizer que Jesus não está lá porque Ele está vivo.
E por que que nós temos a imagem do Senhor preso na cruz? Porque não foi uma cruz vazia que nos salvou. Foi o Senhor que foi pendurado no alto da cruz. Essa é a razão da nossa salvação. Foi porque Ele deu a vida por nós no alto da cruz. Então, que nós possamos olhar para a cruz, para o sinal da nossa salvação e, com fé, saber que o Senhor é capaz de nos salvar. Quando eu disse, Deus nos pede coisas simples, tudo isso é muito simples. O difícil é entender, porque a gente quer entender tudo. Por que Deus morreu na cruz? Por que tinha que olhar para a serpente no alto da haste? Por que eu tenho que fazer isso? Enquanto nós vamos questionando o propósito de Deus, enquanto nós vamos perguntando a Deus por que disso e por que daquilo, nós não fazemos aquilo que Ele nos pede, e que muitas vezes é simples. Basta que tenhamos fé. Quando nós ouvimos o salmo que nós acabamos de proclamar nessa celebração, é um salmo de lamento. O povo estava exilado, o povo tinha sido retirado da sua terra, estava lá num país estrangeiro, e as pessoas desse país, que eram agora eles eram escravos, cobravam deles: cantem de alegria, cantem lá pelo Deus de vocês não estão aqui? O Deus de vocês não é poderoso? Canta, louva esse Deus. E eles falam: como é que eu vou cantar numa terra estrangeira? Como que eu vou louvar a Deus? Eles cobram isso de mim, mas eu não tenho força. E quantas vezes, diante do nosso sofrimento, diante da nossa tribulação, diante dos nossos desertos, nós nos sentimos sem força? Quantas vezes nós não nos vemos cercados por cobras e serpentes, e nós não vemos saída porque nós esquecemos de olhar para o Senhor? Quantas vezes nos cobram que possamos sorrir e nós nos sentimos incapazes? Mas, enquanto no salmo era um salmo de lamento, até uma queixa, o refrão nos mostra a grande beleza de tudo isso. Mas mesmo assim, se um dia eu esquecer de Jerusalém é a cidade santa, o lugar da presença de Deus, se eu me esquecer, que se colhe a minha língua ao céu da boca. Às vezes a nossa língua tinha que se colar no céu da boca por outros motivos, né? Para a gente não fazer fofoca, para a gente não falar mal dos outros. Mas isso nos lembra que eu não devo me esquecer de Deus. Eu não devo me esquecer daquilo que Deus já fez e realiza por mim. Que se colhe a minha língua no céu da boca, se eu for capaz disso. Hoje pode estar difícil. Hoje pode ser o meu deserto. Hoje eu posso me ver cercado por muitas coisas, mas eu não me esqueço daquele que é a razão da minha vida. Eu não me esqueço do meu Salvador. Eu não me esqueço da cruz, que é o sinal da minha salvação. Hoje nós estamos também voltados um para os outros, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem entendeu o desenho da camisa do Retiro? Levanta a mão. Quem entendeu? Vocês passaram o dia inteiro com uma camisa e vocês não sabem nem o que é, né? É verdade, eu não sei o que é não, né? Então a primeira coisa que tem aí na camisa, o deserto. Qual é o tema do nosso retiro hoje? Quem quer ir para o deserto? Ninguém quer ir para o deserto. O deserto é difícil. Mas o deserto é necessário. Só o deserto nos purifica. Deus pediu que o povo atravessasse o deserto para chegar purificado à terra prometida. Deus nos pede que nós possamos viver a quaresma para que nós possamos chegar purificados na festa da Páscoa. Para que a gente tire tudo que está demais na nossa vida, para que a gente abra a mão das nossas vontades, para que a gente faça só a vontade dele. Isso é o deserto. Mas como o nosso retiro já nos dizia, o deserto não é o fim. Porque o deserto tem um propósito. O deserto espiritual, o deserto de Deus, tem um propósito na nossa vida. É produzir vida e frutos. Mas produzir vida, e vida em abundância. Uma vida que nós só vamos receber no Senhor. Essa árvore que está aí representada, o nome dela é
quaresmeira. Existe uma árvore chamada quaresmeira. E qual é o nome dessa árvore? Por que essa árvore tem esse nome? Porque justamente na época da quaresma, ela fica toda roxa. Ela passa verde o ano inteiro, mas na época da quaresma, ela fica roxa. E é lembrar que, por mais que nós estejamos num deserto, por mais que muitas vezes a nossa vida esteja com dificuldades, por mais que esse tempo da quaresma seja um tempo de reflexão, um tempo de a gente ficar mais sóbrio, mais sério, o Senhor ainda assim quer fazer que nós possamos ter vida. É justamente essa árvore que nesse tempo toma o nome daquilo que nós estamos vivendo, a quaresma, o nome dela é quaresmeira, e é nesse momento que ela mostra toda a sua beleza. A quaresma, o deserto deve ser para nós um tempo de nós construirmos para Deus, para a Páscoa, um grande jardim. Se a gente olhar aqui, para o Senhor tem um grande jardim com várias árvorezinhas plantadinhas, florescendo. Nós podemos olhar para o tempo da quaresma de muitas formas. Simplesmente é um tempo chato, não pode cantar, não fazemos muitas coisas. Ou a gente pode vivenciar de acordo com o plano de Deus e produzir fruto e ter vida e chegar no ápice daquilo que nós podemos oferecer a Deus. A quaresmeira faz isso. É justamente nesse tempo da quaresma que ela mostra toda a sua beleza. Que nós possamos apresentar ao Senhor toda a beleza que esse fruto, que esse tempo da quaresma pode produzir na nossa vida como fruto. Que nós possamos oferecer a Deus, que nós possamos plantar durante esse tempo da quaresma, essa quaresmeira na nossa vida. Que possamos ser, cada um de nós, uma verdadeira quaresmeira, né? Que agora é o tempo de dar fruto, porque nós já deixamos de lado tudo o que nos impede de servir a Deus. Tudo que nos atrapalha, tudo que nos incomoda, para que nós possamos ter os nossos olhos fixos no Senhor. Gostaria que pudéssemos ficar de pé, pedir que a Maíra pudéssemos cantar de novo a música do nosso retiro. E agora que nós entendemos um pouco esse símbolo da nossa quaresma, que nós somos convidados a ser essa quaresmeira, apesar do deserto, no meio do deserto, que nós possamos ser esse oásis, esse manancial da graça de Deus, que pudéssemos cantar esse canto, olhando com os olhos fixos para a cruz do nosso Senhor, sinal da nossa salvação, sinal da nossa redenção, na certeza, o deserto não é o fim, mas é o caminho para que nós possamos encontrar com Ele e chegar à plena vida. De todo o coração eu me arrependo, Senhor, me faz voltar aonde eu caí. De todo o coração te peço, não retire o teu Espírito de mim. De todo o coração eu me entrego, de todo o coração eu me entrego. Meus medos não vão mais, meus medos não vão mais me confundir. Venha aplanar os montes e colinas, venha aplanar os montes e colinas que me atrapalham de correr, que me atrapalham de correr pra ti. O teu nome é Emanuel, o teu nome é Emanuel, Deus comigo a caminhar, não me deixa desistir. O deserto não é o fim, mas eu vou atravessar, mas eu vou atravessar. É caminho pra chegar ao lugar que o Senhor preparou. De todo o coração eu me rendo, Senhor. De todo o coração eu me rendo, Senhor. Se aproxime da cruz do Senhor. Não quero
Entregue a sua oração, se renda aos pés do Senhor Jesus, toque na cruz e ofereça o seu louvor, o seu pedido, a sua oração. Que eu me lembre quem me trouxe até aqui. O teu nome é Emanuel, cante. O teu nome é Emanuel. Deus comigo a caminhar. Deus comigo a caminhar. Não me deixa desistir. O deserto não é o fim. O deserto não é o fim. Mas eu vou atravessar. Mas eu vou atravessar. É caminho pra chegar ao lugar que o Senhor preparou. O teu nome é Emanuel. O teu nome é Deus comigo a caminhar. Não me deixa desistir. O deserto não é o fim. Mas eu vou atravessar. É caminho pra chegar ao lugar que o Senhor preparou. O teu nome é Deus comigo a caminhar. Deus comigo a caminhar. Não me deixa. O deserto não é. Mas eu vou atravessar. Mas eu vou atravessar. É caminho pra chegar ao lugar que o Senhor preparou. Emanuel. Coloca a sua mão direita no seu coração. Perdão, sua mão esquerda no seu coração. Estende a sua mão direita para a cruz. E vamos repetir juntos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, espero, adoro e amo-vos. De todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com toda a minha alma, e olho para esse sinal da salvação e deposito aos pés da cruz toda a minha dor, todo o meu sofrimento, tudo que me afasta de Ti. E peço que fique aqui toda a maldição da minha vida, porque eu confio em Vós. Eu tenho fé, Senhor, que Tu podes me salvar. O deserto não é o fim, pois eu estou contigo a todo tempo. Meu Senhor Jesus, eu te amo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.